Apocalipse capítulo 3, o verso 14 ao verso 22. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Pai bondoso, longânimo e benigno, agora a tua igreja reunida diante da santa palavra, roga que o Espírito fale por intermédio dela e que a Escritura seja aceita em nosso coração e frutifique. É o que rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos aí na nossa caminhada nessa série, a consumação e fé na obra redentora de Cristo, e hoje a igreja de Laodiceia. A cidade de Laodiceia, e ela sem dúvida de todas é a que serve como maior exemplo, a cidade mesmo. Nós estamos falando da metrópole, aonde ali estava localizada esta igreja. De todas as 7 cartas, ela é que utiliza os exemplos da vida da cidade com mais sagacidade. João se apega muito às características da cidade. Quando Antíoco II conquistou a cidade, deu-lhe o nome de Laodiceia, em honra à sua esposa Laodice. Então, o nome da cidade vem da esposa de Antíoco, Epifânio II. Quando ele tomou essa cidade, ele deu então o nome da esposa. A cidade ela era conhecida por sua indústria de lã negra, uma famosa escola de medicina que se especializou no cuidado dos ouvidos e dos olhos. Então, algumas das características da cidade: ela tinha uma vasta criação de ovelhas de lã negra. Então, se especializou em produzir roupas e tecidos com a lã negra. Outra característica é que ela tinha uma escola de medicina, e eles tinham um unguento muito famoso para tratar infecções no ouvido, e um pó também que era utilizado para tratar inflamações nos olhos. Por isso você vai ver João no texto falando sobre vestir-se, vai ver João no texto falando sobre ungir os olhos com colírio, utilizando essas imagens que eram comuns à cidade e que eram próprias à realidade daquela igreja. A cidade também era alimentada por um aqueduto que vinha de Heliópolis, 6 milhas de distância. Assim a água quente se esfriava no caminho. Essa água ela era saturada de carbonato de cálcio. Então, lá em Heliópolis, tinham fontes quentes de água, e desse lugar eles traziam por aquedutos água até Laodiceia. Como a distância era muito grande, a água geralmente chegava lá morna, se não fria. O grande problema é a presença do carbonato de cálcio. Se você aquecer a água e deixar ela morna e adicionar carbonato de cálcio e tomar, você vai produzir vômitos. É por isso que João fala sobre a ideia de vomitar porque está morno.
você um dia precisar produzir vômitos, ponha sal na água morna e dê para a pessoa beber. Isso produz vômitos. Então, quando ele diz, estou a ponto de vomitar você, que você está morna, é uma coisa muito conhecida na cidade. Tomar aquela água morna com grande quantidade de carbonato de cálcio provocava ânsia de vômito. Então, de novo, João usando imagens comuns do cotidiano daquela vida, daquela cidade, daquele povo. João apresenta então uma comparação dos atributos de Jesus já no capítulo 1, nas cartas às 7 igrejas. Lembra que eu falei domingo passado? Então hoje a gente vai fechar as cartas e eu vou falar um pouquinho sobre isso. No capítulo 1, João apresenta Cristo. Vocês devem se lembrar lá quando nós tivemos os sermões do capítulo 1, vários atributos e características do Cristo vitorioso. Todos esses atributos, essas características, ele vai distribuindo em cada uma das 7 igrejas, como está disposto ali. Vamos ler Apocalipse, capítulo 2, o verso 1. Vamos ler a uma só voz? Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas Então, aqui uma característica de Cristo. E no capítulo 1, o verso 16, vamos ler capítulo 1, verso 16, diz assim: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma Agora o verso 13 do capítulo 1, todos. Então, a igreja de Éfeso, ali é citado essas características que estão presentes aqui no capítulo 1, nesses 2 versos. Também nós temos o capítulo 2, o verso 8, a igreja de Esmirna. Vamos ler todos a uma só voz? Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Agora no capítulo 1, verso 17 e verso 18, todos. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então assim, João vai fazendo no capítulo 2, verso 12, comparando com o capítulo 1, 16, capítulo 2, verso 18, capítulo 1, 14 e 15, capítulo 3, verso 1 e capítulo 1, 4 e 16, capítulo 3, 7 e capítulo 1, 18, capítulo 3, 14, capítulo 1, 5. Ele vai pegando os atributos que estão no capítulo 1 e repetindo novamente. Vamos lembrar um dos propósitos da epístola que João escreve: reforçar aos cristãos que Cristo é o vencedor, é o Cristo vitorioso. Então, em todo o Apocalipse, constantemente ele vai estar exaltando os atributos, as qualidades, a força desse Cristo vitorioso. Então ele vai repetindo aquilo que ele já falou no capítulo 1. E aí ele vai tratando em cada uma das 7 igrejas que ele escreve. Então depois vocês podem ler com mais calma e verificar cada uma das citações aqui presentes. Primeira característica esta manhã então da igreja de Laodiceia: ela era uma igreja sem significado. Olha, acompanhe comigo o que diz o verso 15 e o verso 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, morno é aquele que não deseja nada, que não sente a falta, a ausência, que não compreende o que lhe falta, que não aspira a nada, por isso não espera nada.
Frio é aquele a quem falta muito e que o sabe, mas não perde nada, que se fecha na constatação do seu fracasso. Quente é aquele que avança e age, é o que diz Dr. J. Elu, Apocalipse, Arquitetura e Movimento. Então, a ideia apresentada é: o frio é aquele que desistiu mesmo, não quer mais nada, ele fica naquele estado. O morno é aquele que sabe, ele tem o entendimento, a compreensão da necessidade, mas ele não se motiva, ele não se movimenta em direção a obter. O quente é a imagem daquele que está à busca, à procura. E ele então critica dizendo assim: vocês não são nenhum nem outro. Vocês ficaram num estado de inércia. Vocês estão parados. E eu acho que essa igreja ela se caracteriza muito com as igrejas reformadas. Se aquietaram na ideia de que já possuem tudo o que precisam. Esfriaram. Deixaram de ser a igreja das missões. Deixaram de se motivar pelo conceito correto da evangelização. Já se acham autossuficientes em si mesmos e se assemelham à igreja de Laodiceia, que de fato é uma igreja sem significado. Eu fico pensando se nós elaborássemos aqui um documento com perguntas à comunidade e distribuíssemos nas quadras mais próximas aqui do começo da Samambaia, ali vamos tomar até a 410, com duas perguntas: você conhece a igreja presbiteriana em Samambaia? Sim ou não? A segunda pergunta: se você respondeu que conhece, ela tem algum significado para você? Eu acho que vocês já sabem qual é a resposta, né? Que a grande maioria ia marcar. Nós, de fato, somos uma igreja morna. Nem abandonamos a fé e somos frios e vamos viver, de fato, nesse estado, né? Abandonarmos tudo e vivermos um estado de total frieza. Ou vamos nos aquecer a ponto de buscarmos, de fato, viver uma vida de graça, ou vamos viver nessa mornidão. Nenhum nem outro. Muita gente acha que você não é nada, e muita gente está esperando muito de você, mas você, no final das contas, não é nem um 0 à esquerda, nem é 10. Você está lá no meio. E ele diz: então, eu estou a ponto de vomitar. O contexto da cidade é muito próprio para isso. Aquela água saturada de produtos químicos que vão causar ânsia e morna. Ao tomá-la, ela não vai saciar a sede. Ao tomá-la, ela não vai servir como algo que possa de fato produzir o que é desejado. Não serve nem para fazer chá, não serve para fazer café. É água morna com um produto que vai produzir ânsia de vômito. Jesus então diz assim: a igreja de Laodiceia é isso. O que nós somos como igreja? O que nos caracteriza como igreja? Mornidão. É uma igreja sem significado. Nós precisamos então repensar o que somos. Em segundo lugar, é uma igreja desprovida de tudo. Olha o verso 17 e o verso 18. Pois dizes: estou rico e abastardo, não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Uma igreja desprovida de tudo. Jesus usa 3 adjetivos para a igreja de Laodiceia. Ela é uma igreja pobre, uma igreja cega e uma igreja que está nua. A situação da cidade era de abastança, porém uma situação enganosa. Para vocês entenderem, ela teve um terremoto que destruiu a cidade.
Roma ofereceu ajuda, mas a cidade tinha tanto dinheiro que ela recusou e disse: a gente não precisa de dinheiro. Então, a característica própria da cidade, a gente é rico, a gente tem tudo. Então a gente começa a achar que tem tudo. Na terça-feira, eu estava com o intuito de provar alguns aqui. Muita gente vai para o estudo bíblico, nunca aparece. Aí eu vou mostrar a nudez deles. 3 perguntinhas básicas sobre o Evangelho de Mateus. Isso é uma vergonha total. Incapaz de responder. Os crentes são incapazes de dizer quantos capítulos tem o livro de Mateus. E se acham ricos. Eu já sei, eu conheço, eu não preciso de nada. Ao ministério de casados, não preciso ir não, eu já sei de tudo. Ao ministério de oração, fazer um estudo, não preciso, já sei orar. Acha que sabe, é pobre. O texto diz assim: você é miserável, você é infeliz, você acha que tem, você acha que é capaz, mas na verdade você é um necessitado. E a gente também vai por esse caminho. A gente já conhece tudo, eu já sei tudo, eu já posso tudo, eu já estou na igreja há muito tempo, eu já sou salvo. Será que você é salvo mesmo? A segurança dos salvos não é essa ideia, é outra ideia. Então, já está tudo bem. Será que está tudo bem mesmo? Será que você não precisa correr atrás, se esforçar para alcançar a coroa da salvação? Será que você não precisa lutar como um atleta que corre para a vitória? Então ele vem e declara essas verdades. A primeira que ele diz aqui: você é pobre. Então ele vai no verso 18 e diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Jesus exorta a adquirir aquilo que é de valor. Abra sua Bíblia em Isaías 55. Não sei quantos se lembram do sermão proferido no profeta Isaías no capítulo 55, verso 1, onde diz assim: todos vós o que tendes sede, vinde às águas, vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. A tradução, nossa Almeida, Revista Atualizada, não é muito boa. O que o texto está declarando aqui não é a ideia de comprar, não é dar o recurso financeiro. Jesus está dizendo assim: vem, adquire, é só vir pegar. Aquilo que ele está falando lá em Isaías 55. Você vai vir e vai comprar sem dinheiro. Ninguém compra salvação. Salvação não é adquirida, salvação é dada. Então ele está dizendo: você pode vir, pode pegar, é de graça. Então ele está dizendo assim: você primeiro precisa reconhecer a sua pobreza. Ninguém pode adquirir salvação. Então venha, adquire aquilo que eu tenho para dar. E o que ele tem para dar? Esse ouro é a fé. Vamos lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. Talvez vocês se lembrem do sermão já também proferido no domingo à noite. Neste versículo, no capítulo 1 de 1 Pedro, verso 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Claro que o texto lá de Apocalipse, capítulo 3, o verso 18, Jesus está dizendo para você adquirir o ouro lá, não é o ouro material. Não é o ouro que os homens recolhem. Mesmo porque o fogo é a ideia de provar. Lembra do que diz o Evangelho de Mateus? As nossas obras serão provadas. Se elas forem palha, o fogo vai consumi-las. A ideia é aquela lá de Pedro: o que é mais valioso do que o ouro? A fé. Tenha fé. Viva por fé. Fé que vai motivar você a buscar esta riqueza. Não é uma riqueza adquirida por esforços, não é comprada por riqueza humana. A igreja de Laodiceia, por mais rica que ela fosse, ela não poderia comprar. É por isso que ele diz: vocês são miseráveis. Vocês acham que têm, mas na verdade vocês não têm nada. Vocês pensam que possuem, mas na verdade vocês são pobres. E ele usa então uma outra imagem depois da pobreza. Ele diz: além de serem pobres, vocês também são cegos. Uma outra característica muito própria da igreja. Aí,
igreja precisa entender que como a cidade produziu colírio para colocar nos olhos, agora ele também está oferecendo isso. Olha o que ele diz no verso 18: colírio para ungires os olhos. Vocês devem se lembrar que o Deus deste século, ele cega o entendimento dos homens para que eles não vejam. Então muita gente vai se tornando cega. Se tornando cega, ele diz assim: pega o colírio que eu tenho para oferecer para vocês, para que vocês voltem a ver. E é muito comum a gente sofrer de catarata espiritual. Catarata, ela é terrível, ela vai formando uma pequena membrana branca nos olhos, e quando a pessoa vê, ela não está mais enxergando. Ela vai o mais terrível é isso: ele vai se acostumando a ver embaçado, a ver uma mancha branca. De repente ele fala assim: eu não estou mais vendo nada. Então a ideia é agora: retira, limpa, volta a enxergar, volta a ver, purifica os teus olhos para que você possa ver. Depois ele ainda diz, então, ainda no verso 18, que além disso, aqueles que são nus devem buscar se vestir. E ele diz assim: vestiduras brancas para te vestires. A ideia do branco, vocês sabem o que é o branco, né? Nossa sociedade ainda tem muito essa imagem viva. A noiva se veste qual cor? Por que branco? Pureza. É por isso que em casamento, o que diz o bom tom, a ideia da etiqueta: ninguém vai vestir de vermelho, né? Você vai pôr um vestido vermelho, você está afrontando, né? Dizendo o quê? Que a pessoa lá não é virgem, né? Então, é de bom tom não se usar vermelho em casamento. Em Apocalipse, o vermelho vai significar o pecado, né? O sangue derramado pelo pecado. E aí a ideia do branco é a pureza. Ele diz assim: vocês estão nus. O que o nu representa? Lá em Gênesis, o que o nu representava? Vergonha do pecado. Então, vai apontar a vergonha e diz assim: eu vou mostrar a vergonha de vocês. Eu vou apontar a vergonha de vocês. E para que isso não aconteça, vistam-se com vestiduras brancas. Além de cobrir a vergonha de vocês, ainda vai purificar vocês. É a pureza. Então, tudo que a igreja precisa é encontrar verdadeiramente em Cristo. Está tudo presente na pessoa dele. É ele que está oferecendo tudo isso. Pobre versus enriquecer, nu versus vestiduras brancas, cego versus colírio para os olhos. Tudo isso encontra-se na pessoa, na obra de Cristo. É Ele que limpa os olhos para que você veja de novo. É Ele que veste a sua nudez. É Ele que enriquece você. Ele é a nossa riqueza. Então ele está dizendo àquela igreja: não é as roupas que vocês produzem com a lã de vocês, não é o ouro que vocês possuem, não é o colírio que vocês têm. Ele é a água da vida. Quem beber não torna a ter sede. Ele é aquele que pode nos vestir novamente com vestiduras brancas. Ele é aquele que é luz, que pode fazer com que enxerguemos tudo. Ele é o único que pode nos dar riqueza. É Jesus Cristo. Somente Ele em sua obra vitoriosa. Em terceiro e último lugar, ela é uma igreja chamada ao arrependimento. Olha o verso 19 e o verso 20. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Um dos versículos mais mal utilizados das Escrituras está presente no verso 20. É esdrúxula a ideia do William chegar para Mariane e pedir ela em casamento. Você concorda? Você pode pedir hoje à noite, marca um jantar e ela chega em casa lá, William: Mariane, quer casar comigo? Por que ele não pode mais pedir isso para ela? Por que o Valdir não pode mais pedir você em casamento, Renata? Já é casado, né? Então, como é que Cristo vai escrever para uma igreja e chamar a igreja para abre a porta do coração? Primeiro, o coração não tem porta. É ventrículo, né? Esquerda e direita, não tem porta. Então não tem nada
nada disso aqui. Segundo, está dizendo que não é um crente. Não tem nada disso aqui. Terceiro, está dizendo de evangelização. Então, nunca utilize esse versículo para isso. Você está utilizando as escrituras de forma errada. O que o texto está dizendo? Nós vamos perceber isso agora. Primeira característica aí, é uma igreja que está sendo chamada ao arrependimento. Os termos eu repreendo e disciplino aqueles a quem amo são usados por João como uma alusão ao texto lá de Provérbios capítulo 3, o verso 12. Abra sua Bíblia lá. Provérbios capítulo 3, o verso 12. Uma das características presentes no livro de Provérbios é que é um livro escrito de um pai para o filho, convidando a uma vida de sabedoria. Capítulo 3, o verso 12. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Veja a imagem, um pai falando ao filho. Quem é que é filho? Deu-lhes poder de serem chamados filhos de Deus aqueles que creem em seu nome. Então já é crente. Então está chamando os crentes do Laodiceia que se arrependam de viverem de forma morna. Não está chamando o ímpio a se converter. Então, filhos, o pai está disciplinando vocês. O pai está trazendo disciplina a vocês, porque ele ama vocês. Eu amo tanto meus filhos que eu nunca bati neles. Mentiroso. Você nunca bateu porque você não teve pulso, não teve força, não leu as escrituras. A Bíblia ordena que você use a vara. Sem vara não há disciplina. Não há. Eu conversei. Tudo bem, ele iludiu, enganou você, fingiu, porque conversa não altera caráter de ninguém. As escrituras determinam que é preciso utilizar a vara. A vara é que afasta do mau caminho. Estou falando de espancar. Nunca disse isso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que é preciso correção. Então ele está dizendo aqui palavras duas. Eu repreendo é o primeiro termo. Depois ele usa o termo disciplina. Então primeiro ele chama e dá uma dura. Fala, cuidado. E isso vai permanecer, porque o pecado está arraigado. Então ele diz, agora eu vou disciplinar. É o processo pelo qual o pai trata o filho, está dizendo as escrituras. Então é o primeiro momento com o qual ele trata com aquela igreja. Hebreus, o capítulo 12, o verso 6, abra sua Bíblia lá. A Epístola aos Hebreus, capítulo 12, o verso 6. Também lá a imagem do pai que corrige o filho está presente, tratando daquilo que João apresenta à igreja de Laodiceia, capítulo 12, verso 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Está vendo o que é a imagem usada aqui? De novo, ele está chamando a igreja de Laodiceia dizendo, eu vou dar uma açoitada em vocês. Eu vou ter que dar uma varada em vocês. Pela forma como vocês, igreja, estão vivendo na cidade de Laodiceia. Para que vocês aprendam, para que vocês me ouçam e tomem de novo o caminho que é correto. Deus é um Deus zeloso, por isso somos chamados ao zelo. Por isso João diz, seja zeloso no verso 19. Olha lá Apocalipse 3, 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então a ideia, seja zeloso, o zelo, ele é um componente indispensável do amor de Deus. Deus é um Deus zeloso. Você pode ler as escrituras que você vai ver as escrituras dizem, Deus é um Deus zeloso. Jesus diz que o zelo pela casa de Deus fazia o quê? Consumia isso, consumia ele. É por isso que ele fez o quê? Expulsou os cambistas. O zelo faz com que você seja alguém sempre... Eu fico observando. Eu já falei sobre isso aqui na igreja e eu começo a perceber o zelo. Eu já falei assim, meus irmãos, evite sentar nos últimos bancos, porque você fecha a porta do reino dos céus aos visitantes. O visitante chega, tem que vir sentar no primeiro banco. Ele não entra. Como visitante eu não entro na igreja, eu vou embora. Aí o crente chega preguiçoso, senta lá no último banco, se esparrama, ocupa todos os espaços. A igreja fica vazia na frente, cheia lá atrás. Aí chega o visitante, não tem onde sentar. Ele dá meia volta e vai embora. Aí o pastor falou isso, o pessoal continua sentando no último banco. Eu já falei aqui também sobre ninguém vai atrasar para o trabalho, que perde o emprego. Ninguém vai atrasar para a consulta médica, porque está querendo ser
recebido pelo médico, mas para o culto o cara chega meia hora depois, chega depois dos cantos, chega no meio do sermão, chega atrasado dentro do meio das leituras. Ninguém se prepara para chegar meia hora antes, 15 minutos, isso porque é 9 da manhã. A consulta médica é 6, ele entra no trabalho 7, 8, mas quando é para vir 9 horas, ele chega no meio do culto. Há zelo? De forma nenhuma. É por isso que a gente se torna morno. Ele vai fazer um curso, ele compra os livros, compra o material. Ele vai fazer escola dominical, não compra revista, não compra livro, não compra Bíblia. Se ganhar, tudo bem. Se não ganhar, não lê. Então ele não tem zelo por nada. O zelo é algo imprescindível para que o amor seja demonstrado. Sem zelo, você vai ser morno o resto da vida. E Deus vai vomitar você. Olha, veja bem. Claro que o eleito não pode ser posto para fora. É uma exortação. É aquilo que o pai faz com os filhos. Fulano, não faça isso porque você vai ser castigado. Claro que o pai está exortando a fim de que seja ouvido. É isso que ele está fazendo. Veja, ele não diz, eu vou vomitar. Estou a ponto de. Eu estou desejoso de. Ele não vai fazê-lo, porque são eleitos. Então ele está trazendo exortação. Ele repreende, disciplina filhos que ama, para que se corrijam. Essa carta é uma exortação à igreja para que ouça atentamente aquilo que está sendo dito e de imediato se transforme. De imediato tome postura. Senão ele não falaria à igreja. Veja, ele é eficaz para transformar os corações. E eu creio plenamente que os eleitos ouvem a voz do seu pastor, Jesus Cristo, e atendem ao seu chamado, e entram no seu aprisco, e fazem parte do seu rebanho. Então ele está dizendo, ele está chamando, ele está falando, sejam zelosos, e arrependam-se. O arrependimento exige algo na direção de mudança. Abandonar aquilo que não deveria estar sendo praticado e praticar aquilo que é correto. Eu já falei sobre isso aqui várias vezes. Ninguém pode ser um crente autêntico em cima do muro. Por isso que a Bíblia diz, quem roubava, não roube mais, mas trabalhe, tendo que comer e tendo também com que ajudar o necessitado. É o contrário daquilo que se vivia antes. Não é só deixar de roubar, é trabalhar. Mentir, não minta, mas diga a verdade e edifique o próximo. Veja, não é só não mentir, é deixar de mentir, falar a verdade e falar o que edifica. Então você não pode ser morno. Eu não minto, não bebo, não fumo, mexo com ninguém, fico na minha casinha, ou para a igreja no domingo. Próximo passo é o que você vai ser vomitado. Você é morno. Eu não mexo com ninguém, mas eu ajudo todo mundo que precisa. Eu não minto, mas eu digo a verdade e digo palavras de edificação. Então você tem que buscar o outro extremo. Veja, você sai do frio, vai lá para o quente. Não fica na mornidão, não. Seja zeloso, arrependa-se. É a exortação que é apresentada à igreja. Chegamos então ao verso 20, onde Jesus adverte aos crentes de Laodiceia: estou aqui, arrependam-se. É iminente a sua vinda. Veja o que diz Tiago capítulo 5, verso 9, para você entender um pouquinho mais o verso 20 de Apocalipse e ver como ele é mal utilizado. A epístola de São Tiago, o irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 5, verso 9. Irmãos, não vos queixeis uns aos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. A ideia lá é essa. Não é que Jesus fica lá fora, né? Igual lá no Big Bang Theory, né? Batendo na porta. Ele não fica fazendo isso. Jesus, ele entra. Porque você vai ver, olha o que diz Atos capítulo 16, o verso 14. A epístola de Atos dos Apóstolos segundo São Lucas, capítulo 16, o verso 14.
certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Quem é que abriu aqui o coração? Lídia? Ah, não foi ela não? Hoje eu abro a porta do meu coração para Deus. Foi ela, não foi ela não? Jesus, espera um pouquinho que eu estou achando o controle remoto para abrir o portão. Você espera? Ela falou isso? Quem é que abriu o coração dela? Deus. Deus é quem abriu, não foi ela. Foi Deus. E o último texto, Apocalipse, capítulo 3, o verso 7 e o verso 8. Apocalipse, capítulo 3, verso 7 e o verso 8. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quem é que abre porta? Quem é que fecha a porta? Deus. Então o que ele está dizendo a essa igreja é o seguinte: olha, vocês estão vivendo assim, vocês não querem levar as coisas a sério. Então Jesus diz: eu vou exortar vocês, eu estou aqui na porta e eu estou indo embora. Lembra lá do que ele disse? O juiz está à porta. É essa ideia que o capítulo 3, verso 20 traz. Eu estou às portas, eu estou chegando. O vencedor, aquele que ouve a minha repreensão, esse ceará comigo, esse é acolhido por mim, que ouve a minha repreensão, que é zeloso, que se arrepende. Não é a ideia de abrir o coração e receber Jesus. É a ideia de viver conforme a exortação de Tiago, conforme a verdade de Atos 16 e conforme aquilo que é dito em Apocalipse 3. Ele está fazendo uma obra que não pode ser resistida. E ele diz isso de forma bem clara no início do nosso texto de hoje, o verso 14. Ao pastor da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém. O único lugar no Novo Testamento onde Jesus é chamado de Amém. O que significa Amém? Assim seja, eu estou de acordo. É isso mesmo. Tudo que ele diz é verdade, não falha. Aí ele usa outra expressão: a testemunha fiel. Aquilo que ele testemunha é fiel, é verdadeiro, diz o texto. E o mais, o princípio da criação de Deus. Ele está dizendo: todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e ele sustenta todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso, soberano Senhor do Universo. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Todas as coisas foram criadas por meio dele. Tem alguém que pode manter a porta fechada? Ele abre, ninguém fecha. E se ele fecha, ninguém abre. Não é um convite, é uma exortação. Eu estou aqui, o juiz está às portas. Deus vai abrir o seu coração. Ouça o que ele está dizendo. E eu tenho plena certeza que os eleitos esta manhã ouviram a voz dele, vão ser zelosos, vão se arrepender. Mas aqueles que ele fechou a porta não podem abri-la. Permanecerão mornos, por isso são vomitados, porque não são eleitos, não são escolhidos. Curva sua fronte, feche os seus olhos.